Graça e paz, irmãos. Vamos novamente estudar o livro de Mateus, nesta semana no capítulo 7, os versículos 13 a 19. 13 desculpem, 13 a 29. Nós estamos estudando esse livro de Mateus já faz algum tempo. Este estudo é o 19º estudo deste livro. Nós vamos fazer a leitura do texto e vamos dar sequência ao estudo. Mateus 7, de 13 até o versículo 29. O texto diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são muitos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Queremos estudá-la nessa oportunidade, pedindo ao Senhor que nos fale por meio dela ao nosso coração, exortando-nos, ensinando-nos, consolando-nos, redarguindo-nos, corrigindo a nossa vida diante da tua vontade. Abençoa-nos, abençoa todos os que participam deste estudo e que a graça do Senhor seja sobre todos eles e suas famílias. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. É o 18º estudo que nós estamos fazendo agora, 18º, melhor dizendo, não o 19º, mas estamos vendo a participação de Jesus como
a manifestação do Rei de Israel. O Evangelho de Mateus é o evangelho que tem como objetivo apresentar Jesus à nação de Israel como o Rei que vem em nome do Senhor. O texto de Mateus, portanto, revela Jesus Cristo descendente de Abraão, descendente de Davi e Rei de Israel, com direito ao trono, com direito de assumir o reinado da nação de Israel para sempre. Então, Jesus está sendo apresentado por Mateus desta maneira. E nós já vimos vários textos, estamos estudando o Sermão do Monte agora, e o Sermão do Monte está sendo encerrado. Jesus está finalizando o Sermão do Monte nesse texto que nós lemos. Temos no registro de Mateus uma série de 2. Mateus apresenta-nos aqui uma série de 2 caminhos, os versículos 13 e 14. 2 portas, 2 árvores, os versículos 15 e 20, falando de falsos profetas. 2 profissões de fé, nos versículos 21 e 23, quem faz ou não faz a vontade de Deus. E 2 construtores, 24 a 29, que são casas construídas na areia ou na rocha. O recurso pedagógico comum, esse estudo em série de 2, é um recurso usado muito no judaísmo e na filosofia greco-romana. Então, Mateus está se utilizando desse recurso, né? Jesus se utilizou desse recurso, um recurso pedagógico comum em que são apresentadas geralmente duplas, 2 caminhos, 2 árvores, 2 profissões, duas construções. Então, sempre assim para que se faça uma comparação, né? O ensino por comparação. Nesse texto, o recurso pedagógico de Jesus é, então, esse termo de comparação. Jesus apresenta situações diversas que permitem uma comparação e uma decisão, ou que exigem uma prática em detrimento de outra. Lembrando que haverá um juízo onde aqueles que são obedientes e aqueles que são desobedientes serão avaliados. Uns participarão do reino e outros serão lançados fora do reino. Então, isso é o texto de hoje que nós temos nas nossas mãos. Jesus começa falando das 2 estradas. Ele está terminando o Sermão do Monte e agora ele vai falar em termos de comparação de 2 estradas, 2 árvores, 2 frutos, 2 profissões, etc. As 2 estradas e as 2 portas. Ele demonstra, primeiro, as portas estão na entrada dos caminhos. A porta aqui não tem nada a ver com a porta do céu. Tem muita gente que pensa isso, né? Não, a porta aqui é a entrada de um caminho. Você vai entrar por um caminho. A porta é uma porta estreita que conduz a uma estrada apertada. A porta, como Jesus mesmo se apresentou, é o próprio Jesus, quando ele fala que ele é a porta do aprisco. Então, esta porta conduz a um caminho estreito. Não é um caminho fácil. Não é um caminho cheio de satisfação. É um caminho estreito, cheio de renúncia. As portas estão na entrada dos caminhos e esta porta estreita conduz a um caminho apertado, a uma estrada apertada. E uma porta larga, que conduz a uma estrada espaçosa, onde não há necessidade de renúncia, não há necessidade de nenhum tipo de esforço pessoal no sentido de renunciar a si mesmo. E Jesus, então, está falando dessas 2 portas e mostrando que os destinos finais estão relacionados com a porta de entrada. Ou seja, onde você vai parar vai depender da estrada que você... da porta pela qual você entrar. Não é no caminho que você decide na porta. Quem é ou qual é a porta de entrada da sua vida? Se a porta de entrada for Jesus,
você vai percorrer um caminho estreito, mas o caminho final, o lugar final onde você vai chegar, o destino final do caminho é o reino. Mas para aqueles que escolhem uma porta larga e um caminho espaçoso, o destino final é fora do reino. Então, isso, cabe uma decisão aqui, e Jesus está apresentando esta oportunidade de decisão aos seus ouvintes, né? O Sermão do Monte foi ouvido não só pelos discípulos de Jesus, mas por uma multidão muito grande. Mas Jesus continua apresentando a porta, duas portas. Uma porta larga, que tem uma entrega, onde se entrega com facilidade, se entra com facilidade, e é um caminho natural. Não há dificuldade no caminho, não é necessário renunciar aos prazeres, não há exigências, não há arrependimento nem abandono de pecado. Este caminho é percorrido por muitos, e todos que escolhem este caminho chegam ao destino final. O fim deles é a perdição, e os que se encontram nesse caminho estão perdidos. Vão estar fora do reino. E uma porta estreita, que é uma entrada difícil, não é um caminho natural, há muitas dificuldades no caminho, há necessidade de arrependimento, de abandono do pecado, é um caminho de renúncia de si mesmo, de entrega da vida ao Senhor, de plena submissão e obediência ao Senhor. Este caminho é encontrado por poucos, e o fim dele é a vida, e o destino final é o reino. Os que se encontrarem neste caminho estarão no reino eterno. Mas Jesus agora deixa o ensino da porta, das duas portas e dos dois caminhos, e vai falar agora dos falsos profetas. Ele diz também, fazendo uma advertência aos seus discípulos sobre os falsos profetas. O que é que Jesus está ensinando sobre os falsos profetas? Ele está ensinando a realidade dos falsos profetas. Primeiro, ele está dizendo que eles existem. Os falsos profetas existem. Não é uma criação didática, não é uma criação pedagógica apenas para se ensinar alguma coisa. Não. É uma realidade. Os falsos profetas existem. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Dessa maneira, nós precisamos de ter discernimento, trazendo para nós a necessidade de discernir, termos cuidados com eles, porque eles são falsos profetas, vestidos de lobo, vestidos de ovelhas, mas são lobos. Então, nós precisamos de discernimento espiritual para decidir sobre essa questão dos lobos ou dos cordeiros. O método para conhecer esses lobos disfarçados de ovelhas, Jesus já nos deu. Jesus já falou que é fácil conhecê-los, observando os seus frutos. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. O método para conhecê-los, portanto, é observar seus frutos. Quando eles frutificam segundo a sua própria natureza, a árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má vai produzir frutos maus. Então, quando há frutificação segundo a própria natureza, os falsos profetas vão produzir maus frutos, mas a árvore boa vai produzir frutos bons. O fim dos falsos profetas, segundo Jesus está ensinando aqui, é como o fim das árvores más, das árvores ruins, cortada e lançada no fogo. Jesus, então, está exortando a que conheçamos os falsos profetas por meio dos seus frutos, e dizendo que claramente que pelos seus frutos nós os conheceremos, e que a finalidade dos seus frutos vai ser cumprida quando eles forem condenados como a árvore má, que é cortada e lançada ao fogo. Os
falsos profetas também receberão o mesmo tratamento. Mas nós temos que observar aqui o verdadeiro servo, aquele que não é o falso profeta. Não é todo aquele que diz a Jesus, Senhor, Senhor. Então, não é um religioso. O servo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo não é um religioso que toda hora está dizendo Senhor, Senhor, mas é todo aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que está sempre agradando a Deus com a sua obediência de coração. Portanto, o verdadeiro servo não é quem fica religiosamente dizendo Senhor, Senhor, ou fazendo obras de quem quer ser salvo, né? Até frequentando cultos, até frequentando igreja, mas sem uma transformação de vida. Jesus vai conhecê-los e vai dizer que todo aquele que não faz a vontade de Deus, né, está perdido. No juízo dos falsos servos, nós vamos descobrir verdadeiramente quem é que faz a vontade do Pai e quem não faz. Os falsos servos são aqueles que não fazem a vontade do Pai. Os servos bons são aqueles que fazem a vontade do Pai. Os falsos servos não são necessariamente aqueles que profetizaram em nome de Jesus Cristo. Jesus mesmo vai dizer para eles, quando eles disserem, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, Jesus vai dizer a eles, não vos conheço. Por causa do quê? Por causa dos seus frutos. Porque eles são falsos profetas e não são servos reais do Senhor Jesus Cristo. Também, eles vão dizer que expeliram demônios, que fizeram muitos milagres, mas eles não serão recebidos por Jesus Cristo, porque a sua natureza é de falso profeta, é de lobo e não de ovelha. A palavra de Jesus é esta: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, iníquos. Né? E eles serão lançados nas trevas exteriores, não participarão do reino. Mas Jesus fala também dos dois fundamentos. Os dois fundamentos tratam do homem prudente e do homem insensato. Jesus está dizendo que todo homem prudente é aquele que ouve e pratica os seus ensinos. Jesus é muito claro em ensinar que quem ouve os seus ensinos apenas não é prudente. É preciso ouvir e praticar. Todos aqueles que ouvem e praticam os seus ensinos são homens prudentes. Semelhantemente ao construtor que construiu uma casa sobre a rocha. Jesus compara, então, os que obedecem à sua palavra com aqueles que estão fazendo uma construção sobre a rocha. O que é que nós estamos construindo? Devemos construir uma casa firme para resistir todas as intempéries. Jesus está dizendo que o construtor que é sábio, que obedece à sua palavra, é aquele que construiu uma casa sobre a rocha. Vieram as intempéries, a chuva, os ventos, e bateram sobre a casa, e a casa não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Jesus, então, compara o servo fiel, o homem prudente, com aquele que é servo que constrói sobre a rocha. Mas Jesus fala também sobre o homem insensato, que é aquele que não pratica o ensino de Jesus. Ouve, mas não pratica. Esse é semelhante ao construtor que construiu uma casa sobre a areia. Construir uma casa sobre a areia é um convite para que ela seja derrubada, porque vieram as intempéries sobre a casa e a casa caiu, né? A chuva, os rios, os ventos, e vieram sobre a casa, e a casa, como não tinha base, ela caiu, porque ela estava construída sobre a areia. E foi grande a sua ruína. Essa casa, portanto, caiu fragorosamente, de um jeito que foi grande a sua ruína. Portanto, Jesus está ensinando
que o servo fiel é aquele que frutifica, o servo fiel é aquele que constrói a casa sobre a rocha, o servo fiel é aquele que entra pela porta estreita, é aquele que vai ter com Jesus no final do caminho estreito, né? Vai chegar no reino eterno. O ensino de Jesus nesse texto, portanto, causa uma admiração muito grande nos ouvintes. Os ouvintes ficaram impressionados positivamente com os ensinos. Por quê? Porque os ensinos de Jesus tinham autoridade. Ele tinha autoridade de ensinar, não como os fariseus, como os escribas. Os escribas ensinavam baseado nas tradições dos outros mestres, dos outros rabinos. Jesus ensina com base na palavra do Senhor, com base na sua autoridade de Filho de Deus, causando admiração nos ouvintes. Um ensino com autoridade. Os escribas repetiam ensinos de outros rabinos e precisavam se apoiar em outros. Jesus tinha em si mesmo a autoridade e, mesmo sem as credenciais dos fariseus, né? Os fariseus tinham credenciais que os tratavam como doutores da lei. Jesus, mesmo sem essas credenciais humanas, ele se desenvolve ali no ensino com muita sabedoria, com muita autoridade, com autoridade divina. Portanto, seu ensino deve ser obedecido por causa da sua autoridade. Quais as aplicações que nós podemos fazer deste texto? Primeira aplicação. Todos os seres humanos nascem inclinados para escolher a porta larga. Isso é verdade. Todos os seres humanos nascem em pecado, com inclinação para a porta larga. O Evangelho é a mensagem da porta estreita. O Evangelho é a mensagem que conduz à porta estreita. E você, em relação a essas portas? Por qual delas você entrou? Em qual delas você permanece? Como você enxerga estas portas? Segundo, Jesus disse que pelos frutos conhecemos os falsos profetas. Pelos frutos conhecemos os falsos profetas. Podemos conhecer também os verdadeiros crentes pelos frutos. Quais os frutos da sua vida? Você conhece os frutos da sua vida? Os frutos da sua vida são frutos que glorificam a Deus? Qual é a sua relação com o Senhor Jesus Cristo? Você anda em obediência ao Senhor Jesus Cristo? Ou diz apenas da boca para fora, Senhor, Senhor, servo, você é um servo fiel, mas não, você não o obedece? Diz Senhor, 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 mas não o obedece. Servo falso ou servo verdadeiro? Isso você é quem tem que definir. E nós precisamos definir também sobre qual fundamento nossa vida será construída. A rocha, que é Jesus e sua palavra, ou falsas doutrinas de falsos mestres e até seu próprio modo de pensar. Qual é a base da construção espiritual da sua vida? Você constrói sobre a rocha ou constrói sobre a areia? E quinta e última aplicação, você é admirador de Jesus Cristo e sua doutrina ou você é um discípulo verdadeiro? Qual a diferença? Admiradores são como os fãs. Seguem Jesus de longe, aplaudem Jesus, gostam de Jesus, compram. Se ele fosse artista, comprariam suas músicas, suas roupas, mas não se esmeram em segui-los, não se sacrificam por ele, não entregam sua vida a ele. O verdadeiro discípulo é aquele que está sob a disciplina de Jesus. Ele está sujeito à disciplina de Jesus. Ele está em obediência franca. Ele descrê de tudo. Ele deixa tudo para trás para se submeter somente ao Senhor Jesus e fazer somente a sua vontade.
Você é admirador, fã ou é discípulo? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Que o Senhor Deus, misericordiosamente, nos abençoe para compreendermos este ensino sobre duas portas, dois, dois caminhos, sobre duas árvores, sobre tudo aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Amém.